Tá, então nós temos aqui a primeira questão. Em um jogo eletrônico, um monstro aí tem uma forma de um setor circular de raio 1, como você está percebendo aqui, tá? Raio 1, só que ele colocou o ângulo como sendo 1 radiano. Então, se ele está colocando como radiano, então você vai fazer o comparativo com o radiano. O comprimento da circunferência, 2πr. Agora, em radiano, equivale a 2π. Então, agora você vai ter que determinar quanto equivale o comprimento dessa figura, só que ele quer da parte maior. O comprimento eu vou representar por L e a medida em radiano. Agora, observe. O todo equivale a 2π. Só que eu vou tirar essa medida de ângulo, que é 1 radiano. Quando eu faço isso, você determinou o que falta para chegar à volta completa. Então, esse L equivale a 2π menos 1. Agora é só fazer o comparativo, mas antes disso, antes de fazer o comparativo, eu posso muito bem cancelar esse 2π com esse 2π. Ó. Aí sobrou 1. Aí nós podemos até lembrar, naquela aula que eu dei para vocês, de que quando o raio for igual à medida do seu arco, ele vai ser 1 radiano. Então é exatamente como ficou. Aí agora você aplica aí meio pelos extremos. Então L vai ser igual ao R que multiplica 2π menos 1. Só que a medida desse raio aqui da fórmula, ele deu, ó, equivale a 1 centímetro. Então você pega esse 1 e coloca aqui. Ou seja, o L é igual a 2π menos 1. Lembrando que eu fiz a substituição por 1. Só que nessa questão, ele quer o perímetro da figura. O perímetro é somar tudo. Você vai somar a medida do arco, mais esse raio aqui, ó. Então é só pegar 2π menos 1 mais 2. Por que 2? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho outro 1. Ou seja, 2 raios. Aí esse menos 1 mais 2, você finaliza como L igual a 2π mais 1, que é a nossa solução. Aí você vem e marca aqui, ó, letra E. Então essa questão 2, aí ele deu aqui, ó, um ângulo central de uma circunferência. Então tá aqui a circunferência, aí nós temos o ângulo central. O raio dessa circunferência vale 5 centímetros e ela vai interceptar um arco de circunferência de 24 centímetros de comprimento. Então a medida do arco, você coloca 24. Aí ele quer saber a medida desse ângulo em graus. Então aqui já ficou tranquilo porque você vai utilizar 360, tá? Como referência. Se tivesse radiano, você colocaria 2π. Aí o comprimento, você tem 2πr está para 360 graus, assim como o comprimento do arco, que é 24, está para o seu ângulo de abertura, que é alfa. Aí, é claro, você aplica meio pelos extremos. Então, nós temos 2πr vezes o ângulo, isso é igual a 360 multiplicado por 24. Eu posso simplificar esse 2 e esse 360, ambos por 2, aqui vai sobrar 180. E lembrando que o raio equivale a 5. Aí nós temos 5 alfa é igual a 180 multiplicado por 24. E aqui tem o π. Aí você pega esse 5π, passa para o outro lado dividindo. Então o ângulo é igual a 180 multiplicado por 24 dividido por 5π. Aí nesse caso, aí você decide, ou você multiplica 180 por 24, ou você simplifica 180 por 5. Você decide. Eu vou fazer a simplificação. Então, 180 e esse 5 dá para dividir ambos por 5. Tá, então 180 dividido para 5, você tem 36 na simplificação e aqui 1. Aí você finaliza. O ângulo é igual a 36 multiplicado por 24, 864 sobre π. Aí você vem e marca a letra D como sendo a solução. Tá, questão 3, considere um arco AB de 110 graus. Então, vou colocar a circunferência aqui em cima. Ó. Então, nós temos o arco que vai de A até B, só que ele colocou que nós temos 110 de graus de ângulo. Aí, o raio dessa circunferência equivale a 10. Aí, considere agora um outro arco. Então, tá aqui. Só que agora nós temos a linha B'. E esse ângulo equivale a 60 graus.
E ele colocou que o raio dela é 5. Então você vai dividir o comprimento do arco desse primeira circunferência. Então ele quer a divisão desse arco pelo outro arco aqui, ó. Então qual vai ser essa razão, qual vai ser essa divisão? Vou colocar aqui L normal e L', só para separar o que ele quer. Primeira circunferência, vamos achar esse arco aqui L. Então nós temos, lembrando que você também pode aplicar na fórmula, tá, gente? Para não ter que fazer essa regra de 3, como eu fiz aqui, ó, nessa questão anterior, você pode aplicar na fórmula. O que seria a fórmula? O comprimento é igual a π vezes o raio, vezes o ângulo, dividido por 180. Se você aplicar aqui, vai dar no mesmo. Então, o comprimento é igual ao π, que multiplica o raio, que é 10, que multiplica o ângulo, que é 110. Tudo isso dividido por 180. Aí você pode cancelar esse zero com esse zero aqui. Aí nós temos a divisão e a multiplicação para fazer. Aí, no caso, 10 multiplicado por 11, o resultado, você tem 110π dividido para 18. Aí você pode simplificar por 2. Quando eu fizer essa simplificação por 2, o comprimento que vai dar 55π sobre 9. Já identifiquei o comprimento da primeira circunferência. Agora vamos para a segunda circunferência, mesmo procedimento, só que eu vou colocar a fórmula aqui. Então, L barra é igual ao π, que multiplica o raio, que é 5, que multiplica o ângulo, que é de 60 graus. Tudo isso dividido por 180. Aí, é claro, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Dá para simplificar esse 18 e esse 6, ambos por 6. Aqui sobra 1 e aqui sobra 3. Então, finaliza como sendo 5π sobre 3. Já identifiquei aí para vocês o comprimento da segunda circunferência. Só que ele quer a divisão. Então, vamos dividir as duas operações. 55π sobre 9 dividido por 5π sobre 3. Divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aí agora vem a parte da simplificação. Posso cancelar esse π com esse π. Esse 55 e esse 5 dá para dividir ambos por 5. Aqui sobra 11 e aqui sobra 1. E esse 9 e esse 3 dá para dividir ambos por 3. Aqui sobra 1 e aqui sobra 3. O que finalizou foi 11 sobre 3. Aí você vem e marca aqui, ó, letra C. Ao projetar prédios muito altos, os engenheiros devem ter em mente essa movimentação da oscilação, tá? Então, digamos o seguinte, nós temos aqui um prédio que ele faz uma oscilação, dependendo da temperatura, dependendo do vento. Então, ele fica fazendo essa trajetória, ó. Aí ele colocou que o ângulo de inclinação foi de 0,5 e o prédio, esse edifício, ele tem 400 metros. Então, ele passa a ser o raio dessa figura. Então, o que ele quer? A medida do arco descrito por esse ponto. Então, eu vou chamar aqui de L. Aí você pode aplicar em cima da fórmula ou fazer a regra de 3. Então, L é igual a π vezes o raio vezes o ângulo. Tudo isso dividido por 180. Aí isso é igual. Como ele deu aqui a resposta em π, então eu vou repetir aqui o π normal, só que o raio vai passar a ser 400 e o ângulo de inclinação 0,5. Tudo isso dividido por 180. Aí eu posso cancelar esse zero com esse zero e fazer a multiplicação. Então nós temos 40 multiplicado por 0,5 vai dar 20π dividido por 18. E é claro, dá para dividir por 2. Então vai ficar 10π sobre 9. Aí você vem e marca letra D.